Bom, então vamos lá, pessoal. Para quem aí está com saudade das aulas de física, vamos trabalhar um pouquinho, revigorar um pouquinho essa mente aí. Vamos trabalhar com o conceito de eletricidade, né? A eletricidade é composta de três partes, né? A gente acaba fazendo divisõezinhas, né? A primeira é a eletrostática, que trata dos corpos dotados de carga elétrica em repouso, né? Ou seja, a gente não vai se preocupar com o movimento deles, né? Não é que não vai se preocupar, mas a priori entender como é que essas distribuições acontecem. Depois a eletrodinâmica, aí sim, o movimento de portadores de carga. A gente adentra o magnetismo e, por fim, o eletromagnetismo, que é o final da eletricidade, né? Então, começando aí com o conceito de eletrostática, a eletrostática ela está associada aí a um conceito bastante interessante, porque nós temos que pensar no processo do ambiente, né? Então, nós estamos trabalhando em que nível, né? Então, nós temos o nível do átomo, né? Então, o átomo está aqui, né? Uma configuração de átomo, né? Antiga, mas ainda funciona bem. E nós trabalhamos em que nível? Pô, o átomo é constituído de núcleo e de eletrosfera. No núcleo nós temos aí os prótons e os nêutrons e na eletrosfera nós temos os elétrons, né? Na verdade, é muito difícil a gente trabalhar com o núcleo, a relação nuclear é muito forte, né? Então a gente vai trabalhar no nível dos elétrons. Então é um nível eletrônico que a gente vai a priori iniciar os nossos estudos, né? Bem, de qualquer forma, o que a gente tem aqui? Primeiro conceito importante que a gente tem é o conceito de carga elétrica. Talvez o mais difícil. Carga elétrica ela é uma propriedade da matéria, assim como a massa. Dependendo do contexto, dependendo da forma como se arranja as partículas são dotadas dessa propriedade carga elétrica e dessa propriedade massa, dependendo daquilo que a faz existir, de acordo com a teoria da conveniência funcional. Quem conhece, guarda lá esse conceito aí, para a posteridade. Bem, na verdade, o conceito de carga elétrica é um conceito de qualidade. Por quê? Porque algumas partículas têm esse comportamento, outras não têm. Então, para a gente identificar com esse comportamento, né, diferenciado dessas partículas que constituem o átomo, a gente tem que excitar, a gente tem que provocar essas partículas para ver se ela tem algum tipo de comportamento, né? Mas vai bater nela? Não, né? Violência não só gera violência, então nós não podemos fazer isso. Mas a gente pode excitar, no sentido aí pedagógico, né? Criando um campo magnético, tá lá um campo magnético tal. Esse campo magnético com um ímã, ele acaba criando um local onde, uma vez que essas partículas atravessem esse campo magnético, passem por esse ímã, algumas possuem comportamento, outras não possuem comportamento, né? Então, os nêutrons, por exemplo, eles não possuem, eles passam reto aqui, eles não interagem com o campo. Já os prótons e os elétrons interagem. Então a gente diz, olha, os prótons e os elétrons, eles são sensíveis a esse campo magnético. Então eles têm um comportamento. Esse comportamento a gente chama de carga elétrica, né? Notem o seguinte, né, que os prótons, eles desviam pouco, os elétrons desviam bastante. Na verdade, isso acontece por conta do conceito de massa, né? Do conceito da ação gravitacional. Isso significa que a inércia, né, a medida da inércia das coisas, os prótons, como têm mais massa, eles têm mais dificuldade de mudar a sua trajetória do que o elétron. Então, por isso que ele desvia menos que o elétron. Mas como o nosso interesse é o desvio, especificamente, se ambos prótons e elétrons tivessem a mesma massa, eles teriam o mesmo desvio, ou seja, desviariam o mesmo ângulo, né? Desviariam o mesmo ângulo aqui. Então, só tem esses desvios diferentes por conta da massa ser diferente. O que significa, então, que essa carga elétrica ela é igual tanto para prótons quanto para elétrons. Para nêutrons, ela não existe, né? Bem, quem identificou no primeiro momento, quem quantizou no primeiro momento esse desvio, esse comportamento, foi o Millikan. E o Millikan chamou
na época, tanto o próton quanto o elétron era considerada partícula elementar, ou seja, não tinha nada na época menor que isso. Hoje a gente sabe que os elétrons ainda são partículas elementares, mas os prótons são ainda divididos em quarks. Nós vamos falar isso numa outra oportunidade. Então, o Millikan conseguiu atribuir um valor a esse comportamento diferenciado chamado carga elétrica. Então, cada próton e cada elétron, como eles teriam o mesmo desvio, repetindo, né, se não tivessem massas diferentes, então, o desvio, o valor desse desvio, 1,6 vezes 10 a menos 19, o Czinho aqui é de Coulomb, né, em homenagem ao Charles Coulomb, unidade de carga elétrica. Tal. Interessante nessa brincadeira é que eles teriam o mesmo desvio, isso é fato, mas um para um lado, outro para o outro. Né? Isso aqui estaria num plano horizontal, né? Não num plano vertical, estaria num plano horizontal. Faltou-me aí uma certa habilidade em configurar a figura, né? Mas é um plano horizontal. Mas um sairia para um lado, o outro iria para o outro. E para diferenciar isso, como eles têm o mesmo valor, né? Como é que eu vou diferenciar um valor do outro, sendo que os dois sejam iguais, né? Só que um vai para um lado para o outro? A gente faz o seguinte, a gente coloca um sinal de mais para o próton, um sinal de menos para o elétron, né? Então, configura-se aí com uma estratégia de diferenciação, cargas positivas, né? O prótons positivo, elétrons negativo. E aí surge uma coisa interessante, porque a partir dessa configuração de carga elétrica elementar, eu consigo determinar a quantidade de carga de um corpo. Basta que eu saiba se esse corpo tem prótons a mais ou elétrons a mais, né? A gente vai dizer elétrons a mais ou elétrons a menos, né? Porque é muito difícil mexer com prótons, está lá no núcleo, né? Então a gente vai pensar nos elétrons. Então se eu tiver elétrons a mais, um corpo tenderia a ser negativo. E elétrons a menos tenderia a ser positivo. Então, algo bastante simples, né? Tudo bem? Para a gente entender essa sentença, vamos dar uma olhada aqui, ó. Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha nesses exemplos aqui sobre alguns elementos, né? Uma forma bem fictícia, mais para a gente pensar um pouquinho sobre a maneira de calcular a quantidade de carga de um corpo. Então, imagine um elemento com 10 elétrons e 8 prótons. Então, percebe-se que 10 elétrons e 8 prótons tem mais elétrons do que prótons. É como se esses 8 prótons aqui anulasse o comportamento desses 8 elétrons. Sobrariam 2 elétrons. Então, 2 elétrons seria aqui o número de partículas em excesso. 2 elétrons, a partícula em excesso é negativa, né? Elétrons, menos 1,6 vezes 10 a menos 19, daria um total, então, de menos 3,2. Seria a quantidade de carga total desse corpo constituído por 10 elétrons e 8 prótons. Agora, se fosse um outro elemento B, com 10 elétrons e 13 prótons, o que a gente perceberia? Tenho 3 prótons a mais. Então, o excesso, o número de partículas em excesso é 3. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, positivo, porque o que tem a mais são prótons, né? Positivo, daria 4,8 vezes 10 a menos 19. Né? Então, um corpo positivo, porque tem elétrons a menos, um corpo negativo, porque tem elétrons a mais. E o que aconteceria, professor, se eu tivesse 10 elétrons e 10 prótons? Bom, aí eu não teria nada de excesso. Então, nenhum excesso, nenhuma quantidade de carga esse corpo. Esse corpo é chamado, então, corpo neutro. Um detalhe que é interessante. Corpo neutro tem carga elétrica? Então, não tem. Por quê? Porque se eu pegasse um corpo neutro e passasse, por exemplo, para aquele campo magnético, o que a gente veria? A gente veria esse corpo atravessando sem mudar a sua trajetória. Portanto, o corpo neutro não tem carga elétrica. Mas muita gente, não, tem sim, porque ele tem prótons e elétrons. Aí é que é o problema. O corpo neutro não tem carga elétrica, mas o corpo neutro, ele tem elétrons, né? Tá lá, que tem carga elétrica. O corpo neutro tem prótons, que também tem carga elétrica, mas o corpo neutro não tem carga elétrica. Então, se alguém perguntar, corpo neutro tem carga elétrica? Não, não tem. Mas ele tem elétrons e prótons? Tem. Às vezes, em vestibular, é comum aparecer cargas elétricas. Então, quando acontecer isso, um corpo neutro tem cargas elétricas? Sim, você substitui cargas elétricas por prótons e elétrons e a sentença fica compreensível.
Veja, corpo neutro tem prótons e elétrons? Sim. Corpo neutro tem cargas elétricas? Sim. Corpo neutro tem carga elétrica? Não. Entenderam? Tranquilo? Tá acompanhando a aula, né? Beleza, então. Vamos andar um pouquinho, então. Ó. O interessante dessa nosso encontro é que a ideia é que a gente tenha objetos locais, lugares que sejam diferentes para a gente produzir movimento, né? Então é como uma cachoeira. A água se movimenta porque tem diferença de altura. Então nós queremos que esses portadores de carga se movimentem, e para esses portadores de carga se movimentarem é necessário que tenha coisas, lugares, né? Objetos diferentes. Né? Então interessa para nós coisas diferentes, não coisas neutras. Então, como é que eu faço para produzir corpos positivos e corpos negativos? Então, nós temos aí os processos de eletização. Né? Como é que são? São 3 tipos de processo de eletização. O que a gente chama de por atrito, por contato e por indução. Vamos ver um de cada vez. Né? Por atrito. O que acontece na eletização por atrito é que há um contato efetivo. O que significa isso? Não basta apenas você encostar. É necessário que você encoste e você esfregue, porque normalmente a eletização por atrito ela é preferencialmente usada para corpos que são ditos isolantes. E os isolantes eles têm uma dificuldade de transição eletrônica, por isso que é necessário que você efetive, que você aumente esse contato para que haja algum tipo de eletização. E aí o que acontece na eletização por atritos? Você esfrega, e aí corpos que tenham mais afinidade com elétrons acabam ficando com mais elétrons, e aqueles que têm menos, portanto, óbvio, né? Tem que ser substâncias diferentes, porque se eu tiver substâncias iguais, eu não consigo determinar quem vai ficar com elétrons, quem vai perder. Então, substâncias diferentes, aqueles que têm mais afinidade ficam com elétrons, aqueles que têm menos perdem os elétrons. Né? De qualquer forma, se um ganha elétrons, fica negativo, se o outro perde elétrons, fica positivo. Então, os sinais são sinais contrários e as cargas são cargas iguais. Existe uma série chamada triboelétrica, né, de esfregar, de atrito, e ela é bem simplesinha. Normalmente ela é apresentada com elementos quaisquer, né? Então couro, ebonite, lã, vidro, né? Então são elementos assim que já foram testados e normalmente aparece uma tendência a eletronegatividade aumentar. Então, por exemplo, entre A, B, C, D tem uma setinha onde tem eletronegatividade crescendo. O que significa isso? Significa que se eu pegar o A, né, esse corpinho aqui, e atritar com o C, como o C gosta mais de elétrons do que o A fica positivo e o C fica negativo. Né? Então, se eu esfregar o A gosta menos, o C gosta mais, o C fica com elétrons, o A perde os elétrons. Então, C negativo, A positivo. Agora, se eu pegar o mesmo elemento C e atritar com o D gosta mais. Então, aí o que vai acontecer? O C vai ficar positivo e o D vai ficar negativo. Bem simplesinho, bem tranquilo para a gente trabalhar aí a série triboelétrica apresentada, às vezes, na forma de tabelas e tal. A eletização por contato já é um pouco mais característica de materiais que são condutores. Por quê? Porque normalmente os metais, os condutores, eles têm essa facilidade de transição eletrônica a ponto de, na hora que eu coloco um objeto metálico em contato com outro objeto metálico, eles como se fundissem, né? Como se eles tivessem um comportamento único. Eles deixam de ser 2 corpos e passam a ser um corpo. Um exemplo. Vamos imaginar que esse cara aqui tem um excesso de cargas positivas, né, ou uma falta de elétrons. Quando eu uno esses dois, o que eu percebo é que os dois formam um corpo só, com a mesma quantidade de carga. Então, há uma conservação da quantidade de carga quando se tem o contato. Beleza, então aqui eu tenho um corpo só, com esses 4 aqui, né? Vamos pensar um exemplo aqui, com esse excesso de cargas positivas. Se eu separar, o que vai acontecer? Bom, agora acontecem 2 coisas. Se esses 2 são idênticos, então acontece uma distribuição de cargas por igual. Ou seja, se tem 4, 2, 2. Mas, se não forem idênticos, eu não posso dizer que eles vão distribuir por igual.
Pode ser, por exemplo, que um sendo maior ou tendo um material um pouco diferente, então, se esse cara fica com 3, o outro fica com 1. Né? Então, a ideia é que ou esse fica com 1, o outro fica com 3. De qualquer forma, a quantidade e a conservação da quantidade de carga continua. Né? Continua o sistema tendo a mesma quantidade de carga inicial. 4 partículas em excesso, 4 partículas em excesso. Só essa observação, que é importante na hora do vestibular, não é sempre que eu divido por 2. Tá? Dependendo, se o cara não falar que for idêntico, não faça, cuidado. E na eletização por indução, o que eu vou ter é um objeto neutro, né? Onde eu vou aproximar um indutor, eu não vou encostar esse bastão nesse objeto, mas eu vou conseguir eletrizar esse objeto sem encostar, então por indução. Então aparece esse indutor, esse aqui é o induzido, e a hora que esse indutor se aproxima, acontece um efeito bastante interessante. Ele repele alguns elétrons que estavam nessa região para esse outro lado. Então acontece a polarização do elemento. Ele continua sendo neutro, mas ele está polarizado. Isso significa o quê? Olha, significa que esses caras aqui, eles parecem que ficam como se eles ficassem meio amarrados, eles ficam meio presos, né? Por conta da presença desse indutor. E isso é algo que é interessante, porque como ele fica preso por esse indutor, eles se amarram aqui, então ele fica sem essa possibilidade de interação. E aí é que acontece uma coisa que é interessante. Isso aqui fica livre. Dentro do próprio corpo, esse corpo continua sendo neutro, mas dentro do próprio corpo isso aqui fica livre. Esses caras amarrados, esse aqui fica livre. Então, o potencial desse corpo, por estar induzido, tem essa quantidade de carga livre. Então, o potencial desse corpo, aqui é do corpo, não é da Terra, ele fica negativo. Como ele fica negativo, ao ligar com a Terra, que teoricamente teria um potencial nulo, né? Ela é negativa, mas a gente conta a partir dela como referencial. Imaginem, você tem um potencial da Terra 0 e um potencial desse corpo negativo, há uma diferença de potencial desequilíbrio. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que os elétrons vão descer. Então acontece que esses elétrons aqui acabam descendo, tá lá, até o momento que esse potencial aqui, que esse excesso não exista mais, e esse potencial volte a ser nulo, igualou os potenciais, encerra-se o processo de movimento de elétrons entre o corpo e a Terra. Ok? E o corpo ficaria aí positivo. Agora, se eu continuar com a ligação Terra e não cortar o fio e afastar o indutor, a hora que eu afasto esse indutor, essa ligação toda aqui rompe. E esses aqui que estavam presos, eles voltam a ser livres, elevando o potencial desse corpo para positivo, e aí se estiver ligado com a Terra, vai ter uma diferença de potencial de novo, e os elétrons voltam. Então, para eu evitar que os elétrons voltem, é que a gente corta o fio Terra, antes de afastar o indutor, e aí o corpo, sim, no final os elétrons descem e o corpo fica positivo. Então, a indução ela é um processo que vocês devem estudar com bastante carinho, porque é um processo muito interessante, muito bacana. A gente vai ver isso aqui lá em capacitor também, como se carrega um capacitor. É importante que a gente saiba como que a indução acontece, tá? Então, no processo de indução, sem encostar esse objeto nesse, eu consegui eletrizar esse corpo, simplesmente fazendo a ligação Terra. Ok? Uma coisa que é interessante, né, da ligação Terra, voltando aqui pelo contato, a ligação Terra, eu costumo dizer que é uma eletrização por contato entre dois corpos, onde um deles tem a ordem de grandeza astronômica. Né? Então, você imagina que aqui seja a Terra, né? Tem um corpinho aqui, aí esse cara Terra, imagina isso aqui enorme, né? Milhões de vezes maior que esse corpo aqui. Na hora que eu separo, como esse cara aqui é muito grande, ele vai ficar com uma maior quantidade de carga. Então a gente diz, olha, quando eu ligo a Terra, eu descarrego. Na verdade, não descarrega, né? Mas há uma divisão, só que a divisão é proporcional ao tamanho. Né? Então a Terra, como é muito maior, esse cara é muito menor, esse cara fica muitas vezes menor. Vamos pensar que se aqui tivesse 10 coulomb e aqui tivesse 0, né? Então aqui ficaria no final com 9,909 e aqui fica com 0,0, né? Então é como se esse aqui tivesse descarregado. Mas é uma eletrização por contato entre dois corpos, né? Onde um deles tem a ordem de grandeza astronômica.
Bem interessante, né? Tá lá. Bem, vamos fazer um exercíciozinho rápido aqui acerca de uma questão que é bem tranquilinha. Duas esferas metálicas, A e B, estão carregadas com cargas de mais 76 e mais 98 micro, isso aqui é a unidade microcoulomb, respectivamente. Inicialmente, a esfera A é conectada momentaneamente ao solo através de um fio metálico. Beleza? Então, olha só o que acontece. A esfera A é conectada ao solo, então estou fazendo ligação terra. Ele está descarregando o A. Né? Então, como ele está descarregando o A, olha só, a esfera A em contato com o solo, ele vai ter um Q0, né? Que vai acontecer. Em seguida, as esferas são postas em contato momentaneamente. Encostou. Em contato, as duas juntas vão ter a carga que a esfera B tem, que é 98, né? Já que a esfera A foi descarregada. Então, juntas têm 98. Como elas são iguais, quando eu separar, divide por 2. E ao dividir por 2, 98, eu vou ter 48 microcoulombs para A, 49 microcoulombs para A, 49 microcoulombs para B. Então, divide por igual. Facinho, né? Bem tranquilo. Ok. Já outro exercício mais ou menos, né? Vamos ver como é que funciona esse outro exercício. Então, tenho lá. A figura abaixo mostra dois pêndulos, então aqui tem dois pêndulozinhos, tal, constituídos de duas esferas, P e Q, leves, metálicas, tal, penduradas, tal. Muito bem. Vamos imaginar o seguinte, vamos pensar no seguinte. Este é um pêndulo P, este é um pêndulo Q. Leves, metálicas, idênticas, penduradas por fio isolante. O cara vem e coloca um objeto aqui, e esse objeto aqui ele é positivo. Então está lá positivo. E aí o que acontece é essa configuração. Essa esfera Q, ela se afasta. E a esfera P se aproxima. Bom, aí nós temos uma situação interessante. Quando que acontece a atração entre corpos? Ora, quando um for neutro e o outro for positivo, por indução, nós vimos. Quando for neutro, o outro negativo, também. E quando um for positivo ou negativo, vice-versa. Então a atração acontece desse jeito. A repulsão não, só com elementos carregados. Então veja, a atração pode acontecer entre um carregado e um neutro, mas a repulsão, dois carregados. Então se esse cara aqui ele é positivo, né? Positivo, ficou feio o meu positivo aqui. Então esse aqui, o Q, com certeza vai ser positivo, né? Bom, se o Q vai ser positivo e ele pede o que acontece, né, no final com as cargas P e Q, com certeza o Q vai ser positivo. Então, aqui vai ser uma resposta possível e aqui vai ser uma resposta possível. Tá lá? E o P? Bom, o P sofreu atração. Bom, atração aí já é outra história, né? A atração pode ser que, se esse cara é positivo, aqui pode ser neutro ou pode ser negativo, né? E agora? Bom, tem as duas respostas, negativa e nula. Né? E agora, como é que a gente faz? Observe o que é Fuvest, senhores. A esfera Q afastou-se mais da posição inicial do que a P. Então, significa que, se eu considerei o Q como carregado e o P, ele se aproximou, mas não se aproximou tanto, então ele está dizendo, olha, um corpo carregado, ele sofre uma atração maior do que um corpo que é neutro. Então, por quê? Porque existe uma indução parcial desse cara aqui, não total, né? Então, existe esse conceitozinho, que significa que esse P, se ele fosse negativo, ele teria a mesma atração, né? Deslocaria o mesmo ângulo, mas então ele é neutro. E se ele é neutro, então a alternativa é a alternativa D. Tá lá. Ok? Compreenderam? Beleza. Tá lá. Alternativa D. Muito bem. Uma coisa que é interessante aí também, que aparece bastante em vestibular, são os eletroscópios, né? Os eletroscópios, eles são de dois tipos. Na verdade, eles são equipamentos que não se usa mais eletronicamente. Hoje você tem vários dispositivos eletrônicos que fazem esse teste de saber se o objeto está carregado ou não está, né? Mas, em termos de vestibular, aparece bastante esses exercícios com eletroscópio. Então, são dois tipos. O de pêndulo, que a gente vai ver agora, né? Como é que funciona o eletroscópio de pêndulo? Bom, primeiro é que ele funciona primeiramente descarregado. Por quê? Então, o eletroscópio é um fiozinho com um objeto na frente neutro e ele tem que estar descarregado. Para quê?
esse objeto que eu estou mostrando aqui, se esse objeto estiver neutro, neutro e neutro, não há nenhum tipo de movimento, né? Não tem nenhum tipo de movimento. Mas, se ele estiver carregado, aí vai ter movimento, porque se esse é neutro e esse estiver positivo, ele vai se atrair por indução. Né? Tá lá, vai se atrair por indução. Se ele tiver negativo, também vai se atrair por indução. Então, de qualquer forma, essa parte inicial do eletroscópio de pêndulo só serve para você identificar se esse bastão está ou positivo, né? Ou negativo. A gente não sabe qual é o sinal desses caras aqui. Então, eu consigo simplesmente eliminar se esse cara está neutro. Então, vamos imaginar que tem 10 elementos, eu consegui eliminar 6. Então, 4 ficaram, eu tenho certeza que estão eletrizados, estão carregados. Né? Como é que eu faço para saber o sinal deles? Bem, eu vou carregar esse pêndulo, então eu vou lá esfregar esse carinha aqui, de tal maneira que eu sei o sinal, ele é positivo, e aí eu vou pegar aqueles que estão carregados, que eu separei, os 4 que eu separei, e vou aproximar o bastão. Ao aproximar o bastão, se esse cara fizer isso, qual a conclusão? Bom, a conclusão é que se ele fizer desse jeito, o nosso bastão ele é negativo. Agora, se esse cara fizer isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse bastão ele é positivo. Então, atração sinais opostos, tá lá, e repulsão sinais iguais. É essa maneira que a gente vai usar o eletroscópio de pêndulo. O eletroscópio de folhas ele tem a mesma característica, só que aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho lâminas articuladas, né? Então isso aqui é uma articulaçãozinha, esse negócio sobe, né? Abre e fecha, né? Então as lâminas abrem ou as lâminas fecham. Eu também, pelo mesmo princípio, vou usar inicialmente ele descarregado. Né? Como é que funciona ele descarregado? Né? Como é que funciona ele descarregado? Para ele estar descarregado, ao aproximar um bastão, se ele estiver descarregado também não acontece nada. Né? Então, neutro e neutro não mexe nada. Ok. Agora, se esse cara estiver positivo, o que vai acontecer? Ele puxa elétrons para cima, tá lá. E ao puxar elétrons para cima, ele sendo positivo, as lâminas ficam positivas, né? As lâminas ficam positivas e acabam se abrindo um pouco mais. Agora, se ele for positivo, aliás, se ele for negativo, bom, se ele for negativo, o que vai acontecer? Ele pegar esses elétrons aqui, ele vai descer os elétrons, vão descer os elétrons aqui. Ele desce os elétrons. Descer os elétrons, essas lâminas ficam negativas. E as duas ficando negativas, abrem também. De qualquer forma, o eletroscópio de folhas descarregados sempre abre as perninhas se este objeto for carregado. Então, a gente não sabe qual é o sinal desse cara. Pode ser positivo, abre, porque os elétrons sobem e as lâminas ficam positivas. Ou negativo, elas abrem também, porque os elétrons descem por ele ser negativo. Então, a gente não sabe. Né? Então, como é que a gente faz? Bom, do mesmo jeito, a gente identifica corpos que estão eletrizados daqueles que não estão. De novo, se eu tiver 10 corpos como esse aqui, eu testei os 10, descobri que 6 são carregados porque as lâminas se abriram. Desculpe, 6 descarregados porque as lâminas não mexeram. E 4 eu descobri que são carregados. Qual é o sinal desses 4 que restaram? Bom, eu vou eletrizar o eletroscópio, então eu vou eletrizar ele positivamente, né? Pode ser por atrito, como você achar melhor. Esse eletroscópio está todo positivo, com um detalhe, ele é positivo, mas ele tem elétrons ainda, lembra? Ó, naquela brincadeira que a gente fez, corpos positivos têm elétrons também, né? Só que tem mais prótons, na verdade, menos elétrons. Então aqui eu tenho, vamos pensar aqui nessa extremidade superior do eletroscópio, eu tenho várias cargas positivas e algumas negativas. A mesma coisa acontece aqui, várias cargas positivas e algumas negativas. Como a gente determina o sinal do corpo? Vamos imaginar que eu tenho um corpo negativo. Olha só o que vai acontecer. Se esse corpo negativo se aproximar, esses elétrons que estão aqui, esses elétronzinhos que estão aqui, vamos lá, pegar um ponteiro um pouquinho só para mostrar para vocês. Esses elétrons que estão aqui, eles vão descer. Ó, esses elétrons que estão aqui, eles vão descer.
Vamos imaginar que desçam esses dois porque esse cara é negativo. Desceu esse. Lembra, ó, tinha essa configuração. Veio um elétron aqui e anulou esse positivo. Veio esse elétron aqui e anulou esse cara aqui também. Então, o que a gente vai ter, né, com essa brincadeira toda, né, que a gente... Deixa eu pegar um ponteirinho aqui melhor para mexer. Observa, ó, se esse elétron veio para cá e ficou aqui negativo, e aqui também ficou negativo, o que vai acontecer? Eu só vou ficar com duas cargas positivas aqui, ó. Então, a repulsão entre eles vai diminuir. Eu tinha antes 4, né? 4 positivos. Agora, com a presença desse corpo negativo que enviou os elétrons para baixo, eu fiquei só com 2. O que acontece? As lâminas se fecham um pouco. Então, toda vez que eu aproximar um objeto e as lâminas se fecharem, os sinais entre o objeto e o eletroscópio são diferentes. Então, aqui, ó, se as lâminas elas fecham um pouco, ó, se elas fecham um pouco, cadê? Se as folhas fecharem um pouco, o sinal é contrário. Se as folhas se abrirem, é o contrário, né? Se for positivo, os elétrons que estavam aqui subiriam e essa lâmina ficaria mais positiva, aumentando a repulsão entre elas. Tranquilo? Beleza? Tá tudo certo? Então, ok. Vamos ver lá, vou dar uma olhadinha nesse exercício aqui, ó. Observe só. Um dispositivo capaz de detectar se um corpo é ou não eletrizado é um pêndulo eletrostático. Então, tem a ver com o que a gente estava vendo, né? Sendo assim, o que pode ser feito com uma pequena esfera condutora, suspensa, tal. Um aluno, ao aproximar um bastão eletrizado do pêndulo, observou que ele foi repelido. Etapa 1. Beleza? Então, pô, imagina, se tem repulsão, o que vai acontecer? Bom, se tem repulsão, na etapa 1, o pêndulo está carregado, com certeza. Eu não sei se é positivo ou se é negativo, mas ele está carregado. Então, na primeira etapa, eu tenho certeza que o pêndulo está carregado. O que significa que essa etapa aqui caiu fora, né? Beleza, continuamos a ler lá. O aluno segurou a esfera do pêndulo com as suas mãos, descarregando-a. Bom, então, peraí, se ele descarregou, o pêndulo ficou nulo. Ao aproximar novamente o bastão eletrizado, com a mesma carga inicial, o pêndulo percebeu que o pêndulo foi atraído. Bom, meio óbvio, né? Se o bastão está carregado e o nosso eletroscópio, nosso pêndulo está descarregado, há uma atração, né? Neutro com eletrizado. Então, nessa etapa, com certeza, na etapa 2, eu tenho o nosso bastão, o nosso eletroscópio neutro, o pêndulo está neutro. Beleza. Após tocar o bastão, o pêndulo voltou a sofrer repulsão. Então, eu peguei o nosso bastão e encostei no pêndulo, né? Ao encostar no pêndulo, o que é que eu vou obter? Bom, eu vou obter os dois, olha lá, se a gente olhar aqui, o positivo ou o negativo, que vai estar carregado, né? Repeliu, né? Então, lá, eu tenho uma repulsão, ó, o pêndulo voltou a sofrer repulsão. Então, teve uma repulsão aqui. Essa repulsão indica que os dois estão carregados. Só que agora, nessa fase, o que eu posso ter certeza? Como ele manteve a mesma eletrização, o bastão eletrizado o mesmo, então se o primeiro era positivo, o último tem que ser positivo. Se o é negativo, o outro tem que ser negativo. Então, olha, como ele manteve, né, ó, tá descarregando o eletrizado com a mesma carga inicial, então se eu considerar que ele era positivo no início, no final ele tem que ser positivo também. E aí eu vou ter a seguinte opção. Esse cara positivo, no final positivo. Então, eu tenho ou essa aqui, com certeza, porque eu sei que nessa etapa 2 está neutra. Então, essa aqui ou essa aqui, né? Então, vamos lá ver o que acontece. Então, aqui, positivo com positivo, beleza, está correto. Então, beleza, correto. Aqui, negativo, negativo, pô, também está correto. Tá lá. E agora? Puta, agora você olha lá, graças a Deus, você tem o quê? Você tem as respostas dobradas, né? Então, é a 2... e a 5. A 2 e a 5, a alternativa E, você consegue tranquilamente fazer seu exercício, a resposta E. Beleza, pessoal? Um abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.